Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Mais uma aula aqui para vocês, uma aula cheia de conteúdo e conteúdo importante que vai com certeza fazer a diferença na sua preparação para esse concurso da Prefeitura de Itabuna. Estou trazendo hoje aqui para vocês a parte 2 da aula sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Itabuna. Fique ligado. Esse assunto é um assunto que com certeza vai cair, porque é uma lei de 72 páginas e a banca vai cobrar pelo menos 2 ou 3 questões e você tem que estar preparado para isso. Trouxe para você aqui a parte 2 então, porque a parte 1 nós já fizemos e você pode encontrar aqui no nosso canal, e a gente vai partir agora para resolver questões e dar algumas dicas importantes para você. Tá certo? Então a gente vai iniciar aí com essa afirmação de Napoleão Hill. Se você não conhece Napoleão Hill, esse cara aí, ele é o cara. Quando você tem conhecimento dos livros e do que ele fez e do que ele é capaz de mostrar pra gente, foi um ser humano fantástico. Napoleão Hill viveu no século XX e agora nós temos aí os seus livros que fazem sucesso no mundo inteiro e que são uma inspiração, traz pra gente um conforto de saber que nós temos que estar nessa pegada aí, ó, de paciência, persistência e transpiração, que fazem uma combinação imbatível para o sucesso. Tenha paciência, não queira tudo rapidamente, não queira que tudo aconteça no seu tempo. Às vezes as coisas têm o seu tempo para acontecer. Você tem que ter paciência, mas acima de tudo, isso aí é muito importante, eu aplico hoje na minha vida, porque aprendi com Napoleão Hill. Persistência, a gente tem que persistir. Tem que persistir, não desistir na primeira vez que a gente não consegue aquilo que quer. Daí a gente um dia vai alcançar, né? E transpiração, ou seja, trabalho duro, faz uma combinação imbatível para o sucesso. Persistência, paciência, trabalho duro. Estudar é trabalho duro, né? Até o momento em que você começa a gostar, então isso passa a ser prazeroso. E eu acho que é isso. No nível do prazer, quando você chega a estudar com prazer, aí sim, aí você está no nível ideal. Você não vê a hora de estudar, você não vê a hora de revisar, você não vê a hora daquela prova chegar. Por quê? Porque você está pronto, porque você teve paciência, teve persistência, está trabalhando para que aquilo aconteça. Você não fica com medo da prova, né? Eu dou aula na educação básica e eu vejo que as pessoas, os alunos, eles ficam tensos assim, vai ter prova, mas aquela é tudo porque muitas vezes não estuda. O aluno que mais estuda, ele é mais calmo, ele é mais pacífico, ele não importa se a prova vai ser hoje ou daqui a 60 dias, porque ele está preparado para quando a prova vir. Lembre-se sempre, o seu futuro depende de você gostar de estudar, porque os melhores cargos, os melhores empregos são com certeza no serviço público. E por que não? Por que não você? E você vai sim fazer parte. Acredito em você, acredite em você também. Insista, persista, tenha paciência, você vai chegar lá. Agora vamos ao nosso estudo aí, ó. Vamos ao nosso estudo. Vamos ver o que é que a gente tem aqui para mostrar para você, tá bom? Não esqueça disso aqui que é muito importante, ó. A gente bateu agora aqui muitas visualizações, tá? Muitas visualizações, o canal conseguiu aí bater muitas visualizações. Mas se a gente olhar as inscrições, são poucas diante do número de visualizações, né? Eu agradeço a você que se inscreveu, porque a gente quer trazer mais conteúdo aqui. Isso é um incentivo para a gente trazer mais conteúdo. Então se inscreve. Se você está assistindo e não está se inscrevendo, nunca te pedi nada, como diz aqui um professor aqui da internet também. Ele diz assim: nunca te pedi nada, nunca te pedi nada. Inscreve aí nesse canal, não custa nada, só é clicar no like aí, só é dar um inscrever-se e você vai ajudar o canal a existir, não é? Você gosta das aulas? Então, você gosta que elas existam? Então, ajuda, se inscreve, tá? Compartilha com outras pessoas que querem também. Diz que quanto mais a gente compartilha, mais as coisas acontecem de boa pra gente, sabia? Isso é verdade. Quanto mais você compartilhar, mais você vai, coisas boas vão chegar para você. Se você reter para si o conhecimento, as informações, aquilo que você está tendo,
significa que você é aquela pessoa que, ao invés de você expandir, você está retraindo. Então, compartilha e se inscreve. Não vou encher seu saco mais não com esse assunto não. Mas se você já viu os vídeos e não está inscrito ainda, se inscreve aí. Compartilha, comenta alguma coisa. Isso tudo ajuda o canal a existir. É verdade, pessoal. Ajuda a existir. E vai ser aqui uma plataforma. Sempre que a gente puder, a gente vai estar colocando material novo. Para esse concurso a gente trouxe bastante material já. Vai continuar trazendo. E vai trazer também nos próximos concursos aí que virão. A gente vai trazer também. E isso aqui é para você, é um presente, né? Mas esse presente eu vou deixar ele no final do vídeo, tá? Um presente para você aí no final do vídeo. Você vai ver um presente meu aqui para você ter aí no seu computador e você poder desfrutar disso, que vai ser com certeza importante para você. O que mais que a gente tem aqui? O que mais que eu preparei aqui para vocês? Olha o que eu preparei para vocês. Preparei as questões sobre estatuto do servidor municipal. Pessoal, a banca que fez o concurso anterior da Prefeitura de Itabuna não é a mesma que fez agora, tá? Portanto, a gente não tem questões da banca objetiva para a Prefeitura de Itabuna. Nós não temos, porque ela nunca fez, é a primeira vez. E aí, isso significa o quê? Que a gente tem um conteúdo totalmente novo, né? Mas a gente pode pegar o Estatuto Público Municipal de outras cidades. Por exemplo, esse aqui foi o Estatuto Público Municipal para os servidores da Câmara de Lagoa Vermelha, do município de Lagoa Vermelha, né? E quem fez? A banca objetiva. Então eu estou trazendo questões hoje do Estatuto do Servidor Público Municipal de outras prefeituras e câmaras, tá? Mas é da mesma banca. E aí o perfil é o mesmo. Então a gente vai conseguir responder tantas questões quanto a gente vai também aqui nessas respostas que a gente dá, a gente vai conseguir fazer uma coisa importante. A gente vai conseguir consultar como é na Prefeitura de Itabuna, porque cada município tem a sua lei. Cada município tem o seu estatuto do servidor público municipal. Cada município tem sua lei orgânica, não é verdade? Que é aquela constituição do município. Mas, se você está aqui no Via Coach, você sabe que essas leis elas são espelhadas. Muda alguma coisa? Claro que muda. Às vezes muda muita coisa. É por isso que eu trago aqui as questões de outras prefeituras e câmaras de vereadores. Mas no final aqui, depois da questão, eu vou mostrar como está no concurso da Prefeitura de Itabuna. Você vai ver que é praticamente a mesma coisa, tá? Por causa do espelho, né? Do espelhamento. Até porque tem que haver esse espelhamento, porque tem que estar em conformidade com a Constituição Federal. Senão vai estar errado, né? Vai ser inconstitucional. Então é um espelhamento. Tá ficando bom para você? Tá ficando fácil? Ainda bem, tá? Acompanha aí, vai ter muito mais material para você, tá? Não esquece daquele meu pedido lá. Se inscreve e compartilha para a gente crescer e trazer mais material. Então aqui a primeira questão é em conformidade com a lei municipal aqui do município de Lagoa Vermelha. Ó. Estatuto do servidor público. O servidor nomeado para um concurso público adquire a estabilidade após 3 anos. Após 3 anos de quê? Após 3 anos de quê? De efetivo exercício, de nomeação, de posse ou de homologação? O que é que você colocaria aí? O que é que você marcaria? Então, quando o servidor ele toma posse do cargo, aí passa a contar ali, né? O exercício, o efetivo exercício, será que é quando ele toma posse ou quando ele é nomeado, né? Será que é quando sai lá a homologação final do edital? Ou é no efetivo exercício? Pessoal, a resposta dessa questão aqui é a letra A. Quando o servidor entra em efetivo exercício, não é na posse, porque aí ele pode ter mais 30 dias, às vezes mais tempo para ele assumir. Não é também na nomeação e não é também na homologação do edital. O servidor nomeado por concurso público, ele adquire a estabilidade após 3 anos de quê? Após 3 anos de efetivo
exercício. Então, letra A seria a resposta. Agora, será que o servidor público, você vai ser servidor público aqui da Prefeitura de Itabuna, será que é a mesma coisa? Será que você vai... A lei municipal do Estatuto do Servidor Público de Itabuna é do mesmo jeito? Vamos olhar, porque esse aqui não é o de Itabuna. É só da banca objetiva. Olha como a banca vai cobrar de você, tá? Então ela pegou aqui, ó, no pé da letra. Ó, ela pegou no pé da letra da lei e trouxe para você uma pergunta de coisas que estão no estatuto mesmo, ou seja, no regime jurídico dos servidores, né? Então, vamos ver como é cobrado aqui no Estatuto dos Servidores Públicos do município de Itabuna. Como é que cobra? Como é que está lá na lei no Estatuto, no regime jurídico dos servidores públicos de Itabuna? Diz assim, ó. Na seção 5, você vai consultar a sua lei. Você não recebeu aí? Você pegou a apostila da gente aqui, já tem esse material todo, né? Se você não tem, pede, né? A gente tá aí, vou deixar no final o e-mail, você vai ver aí, você vai poder pedir, tá bom? Vai poder pedir, você vai ter essa lei já pronta aí. Ou então você dá uma buscada aí na internet, você também encontra. É que quem pediu o material já recebeu tudo pronto, né? Recebeu prova anterior, recebeu essas leis, já recebeu tudo lá, um pacote. Na verdade, a gente fala o PDF daqui do nosso canal é um conjunto de PDF, é uma série de coisas, né? Você vai facilitar. Então lá diz o quê? No regime jurídico dos servidores públicos de Itabuna diz o quê sobre esse assunto, sobre esse assunto aqui, ó, qual é o assunto? Sobre estabilidade, né? Após 3 anos. O que é que diz lá no Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos do município de Itabuna? Vamos ver agora. Ó, na seção 5 da lei diz o seguinte. A lei, pessoal, essa lei aqui é a 2446. Vamos olhar? Vamos olhar, né? Para a gente não se confundir, né? Porque é muita informação. Então, vou botar aqui na apostila. Ó. Vou botar aqui, ó. Leis, né? Aqui é o PDF, ó, com tudo que vai para você, ó. Aí aqui na parte de leis tem aqui leis. Aí tem aqui Estatuto do Servidor Público, que eles chamam de regime jurídico. No edital tá chamando de regime jurídico. O que eu queria saber? O número da lei, né? Lei 2442/2019, viu? 2442 de 2019, né? A 2442, portanto, de 2019, ela traz o quê? Ela traz que a estabilidade, então, ó, é no artigo 25, a estabilidade é garantida de permanência no serviço público assegurada após 3 anos. Tá certinho. Anos de efetivo exercício e aprovação em estágio probatório, nos termos legais. Então, aquela questão que ela cobrou lá para a Câmara, para aquele outro município, que é esse município aqui que a gente viu, de Lagoa Vermelha, é igual, ó, porque também adquire estabilidade após 3 anos também. E, de acordo com a mesma coisa, o mesmo estatuto, ele diz assim, que é a partir dos 3 anos e do efetivo exercício. Veja aqui na questão também, ó, efetivo exercício, mesmo sendo para outra cidade, para outro município, com outro estatuto, porque são espelhados. Se você ainda não acreditou em mim, agora você acredita, porque tá aí, eu estou mostrando para você que a banca objetiva, ela e as leis, elas são iguais, semelhantes, né? Tem semelhanças espelhadas. Então você vai ver aqui, ó, conformidade com a lei municipal de outro município. E a pergunta, se você está estudando, ó, você vai ver que no artigo 25, essa pergunta também serve para Itabuna, para o município de Itabuna, né? Próxima questão, aí no artigo 26, diz o seguinte, ó, do Estatuto do Servidor Público do município de Itabuna. O servidor estável só poderá perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurado o direito do contraditório e da ampla defesa. E a estabilidade é a garantia de permanência do servidor público após 3 anos de efetivo exercício, ou seja, está trabalhando, e aprovação em estágio probatório nos termos
ao servidor nomeado por concurso público após pedido de sua chefia imediata e parecer da ou de comissão constituída para avaliação periódica. Vai haver avaliação periódica, então, né? E aí a estabilidade é adquirida, mas ela pode ser perdida também, né? Mas vamos em frente. Outra questão aqui sobre, ó, também da banca, que a gente só está trazendo da banca, outra cidade, ó, Câmara Municipal de Cruz do Capital, Santa Cruz, né? Santa Cruz do Capibaribe. Outra cidade aqui, considerando a lei municipal, Estatuto, regime jurídico dos servidores municipais, analisar os itens abaixo, né? Aqui, como essa banca é a única que eu vejo que ela faz dessa forma aqui, ó. Cobra a primeira parte, cobra a segunda parte. Isso aqui já é uma marca registrada dessa banca, pelo menos eu não vi em outras bancas, mas eu também não fiz todas as bancas que existem no Brasil. São muitas bancas, né? E aqui traz o seguinte, ó. O servidor público municipal tem direito a adicionar de 5% por quinquênio de tempo de serviço. E essa parte aqui você vai ver que está certo, porque eu já deixei marcado, ó, tá vendo? Então a letra certa é a B. Somente isso aqui está certo, porque na segunda, porque está errado? Porque é vedado ao servidor público receber promoção por merecimento ou antiguidade nos cargos organizados em carreira. Por que isso aqui está errado? Porque o servidor, isso aqui não é vedado, né? Não é vedado. O servidor ele pode receber promoção por merecimento, por antiguidade e porque os cargos são organizados em carreira. Você vai avançando na sua carreira, ou seja, você entra e ali você vai tendo uma promoção salarial, uma promoção de cargo, uma promoção de classe. Tem vários tipos de promoção aí, tá? Então aqui, ó, nesse caso, a banca cobrou então uma parte do estatuto que fala sobre a promoção do servidor público, né? Porque o regime jurídico do servidor público ele trata de toda a vida profissional do servidor. E aí é isso que o regime jurídico cobra. E aí ele está cobrando a parte de promoção. Você vê que na primeira questão ele cobrou a parte da estabilidade, que é adquirida após 3 anos de efetivo exercício. A segunda questão já cobrou, ela já fez essa questão cobrando o quê? Cobrando a questão da promoção, né? Então aqui, ó, no caso desse município, agora veja a diferença. Tem uma diferença. No caso desse município, o servidor municipal tem direito a adicionais de 5% por quinquênio, né? Agora, vamos ver como é que está no Estatuto de Itabuna, no documento, no regime jurídico dos servidores de Itabuna. No artigo 73, da Lei 2442/2019, diz o seguinte, que é por triênio de efetivo exercício no serviço público municipal. Será concedido ao servidor um correspondente a 3% do seu vencimento básico, excluído adicionais de gratificações de seu cargo efetivo, até o limite de 12 triênios. Isso aqui você deve conhecer, porque se naquele município, ó, por isso que é espelhado, mas tem diferença. Aqui é por quinquênio e aqui é por triênio. A cada triênio será concedido ao servidor um adicional correspondente a 3% do seu vencimento básico, né? E excluído adicionais e gratificações de seu cargo efetivo, né? Então essa é a diferença aí de um município para outro. Então é importante você ler as leis, porque são diferençazinhas como essa que a banca pega. E você vê que a banca ela foi exatamente na letra da lei. Ela não interpretou nada, ela foi na letra da lei. Lá nesse município, o que está no regime jurídico do servidor é isso aqui, é por quinquênio, né? Já em Itabuna é por triênio, tá? É por triênio. E é isso que você deve, por isso que você deve pegar a lei
e ler a lei, né? Por isso que eu mandei para você a lei. E daí, se você não lê, aí você fica perdido, né? Porque você não leu. E se você não leu, você não tem como adivinhar o que está lá. Mas você precisa ler. Eu tenho um, eu tenho falado para as pessoas que fazem aula aqui comigo, estão fazendo as aulas, tenho falado aqui no nosso canal, justamente sobre. Eu tenho colocado lá no canal é, a lei em áudio. Se você não viu ainda, ouça a lei em áudio, tá? Você pode baixar, você pode botar para tocar e ficar ouvindo só o áudio da lei. Ela vai passando e você vai prestando atenção enquanto você faz alguma atividade em casa e tudo mais. Se você não é uma pessoa muito de ler, se você é de ler, você pega e lê. É fácil memorizar? Não. E em áudio é fácil também? Não, nada é fácil. É assim, você vai fazendo várias vezes até você pegar, entendeu? Tanto você tem que entender assim, hoje para passar em concurso, a verdade do tanto de material que eles cobram, precisa uns 2 anos, 3, 4 anos para você se preparar muito bem, né? Assim, para você memorizar tudo, você tem que começar de algum lugar, né? Você já começou. Então não pense que não é possível, mas também não pense que é fácil. Se você não leu a lei, leia a lei para você ter mais noção, ah, noção do conteúdo da lei, porque é vasto demais, né? Porque é vasto. Então tá aí a diferença entre o município de Itabuna e o município de Santa Cruz do Capibaribe. É que um lá é triênio e o outro é quinquênio. Olha só, mais um aqui, agora já para a prefeitura, auxiliar administrativo, ano de 2023, ó, essa questão de 2023, de acordo com a lei municipal, Estatuto dos Servidores Públicos do município, são deveres dos servidores, são deveres exceto, ou seja, que não é, esse aqui é o não, né? Esse aqui é a negação, então todas as alternativas estão certas, uma está errada. O que ele está falando aqui? O que são deveres dos servidores públicos? Cumprir as ordens dos superiores é um dever do servidor? Claro que é, exceto quando manifestamente ilegais. Essa questão está certa. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo e outras do serviço público também está certo. O servidor não é porque ele está estável, que ele entrou, que ele passou no concurso, que ele está livre de prestar um serviço com zelo e dedicação. Aquele servidor que não faz isso é porque, na verdade, ele é um subversivo. Ele não devia estar lá, né? Ele não devia, e tem muito subversivo hoje, né? No serviço público. A gente vê muito subversivo. Alguns servidores, assim, nitidamente, ele faz do jeito que ele quer, de qualquer jeito, sem zelo e sem dedicação. Mas a gente sabe como é que é, né? Como é que é difícil você, como cidadão comum, fazer qualquer coisa. Enfim, as autoridades é que devem tomar providência e fiscalizar, né? Daí é que vem aquela questão, né, de fazer a avaliação periódica, é muito importante, né? Então, zelo, dedicação, contribui as atribuições do cargo e outras do serviço. Aqui está certo também. Utilizar pessoal, recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Essa aqui é o exceto, né? Ele pode, os deveres dele são todos esses que estão listados. Mas isso aqui, ó, isso aqui é o exceto, né? Ele não pode utilizar pessoal, recursos materiais da repartição. Tem servidor que vai para casa de carro. Tem servidor que no final de semana está rodando com o carro da repartição pública. Já aconteceu, a gente já viu nos jornais aí, Brasil afora, né? Observar as normas legais também está certo. Então você, como servidor, tem que aprender isso aqui, ó. Você tem que saber quais são seus deveres, né? E o que lhe é negado. Ó, o exceto é o não, o que você não pode. No estatuto no regime jurídico dos servidores públicos de Itabuna, está falando quais são os deveres do servidor público no artigo 135. Se você procurar aí, você vai ver quais são os deveres, né?
Os deveres é exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal às instituições a que servir, observar normas legais e regulamentares. Tem uns que quer matar porque aconteceu uma tragédia lá, quer matar milhares. Ah, vamos matar milhares. Você é servidor, você tem que seguir a lei. Ah, não, mas aí, olha, o Brasil está complicado e a gente tem que ver quais são os deveres. Isso aqui vale para todos os servidores. Não existe um imperador, o cara que pode mais, entendeu? Mas aqui, poxa, é difícil, né? Ainda bem que você vai ser diferente. Observar as normas legais e regulamentares. Cumprir as ordens dos superiores, exceto quando elas forem ilegais, né? Atender com presteza ao público em geral, prestando a quem assim o requerer, com fundamento no artigo 5º, inciso 33º e 37º e 3º da Constituição, do artigo 92 e parágrafo. Esclarecimento de situação de interesse pessoal, as requisições para a defesa da fazenda pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades que tiver ciência. Isso aqui, pessoal, é o que está no artigo 135 dos deveres, para quem não está entendendo, dos deveres do servidor público, tá? Da Prefeitura de Itabuna, tá? Isso aqui faz parte de quê? De uma avaliação, ó, vai fazer parte de uma avaliação permanente de desempenho, formada por pares, ou seja, colegas de trabalho, e por uma comissão, e ali avalia isso, não é? Enfim, é assim que deve ser, segundo a lei. Na prática, eu não sei. Zelar, né? Zelar pela economia do material e conservação do patrimônio, não pode usar o material da instituição, guardar sigilo sobre os assuntos da repartição, manter conduta compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com urbanidade, é o que a gente chama de educação, né? As pessoas, representar contra a ilegalidade ou abuso de poder. E no parágrafo único, a representação de que trata o inciso 12º será encaminhada pela via hierárquica, obrigatoriamente apreciada pela autoridade superior, aquela contra a qual é formulada, assegurando-se assim ao representado o direito de defesa e contraditório. Quantas vezes você já foi num lugar e lá não tinha defesa nem contraditório? A autoridade queria passar por cima de tudo como se fosse o rei do mundo, né? Ele esquece. Aí você tem que chamar um advogado. Aí você chama um advogado, ele fica diferente, né? Porque ele pensa, bom, agora aqui, se eu falar qualquer coisa a mais, eu posso ser também processado. Ele não fala mais tanta besteira, né? Mas há muito isso, né? Pessoal, voltando aqui, ó, avaliação permanente de desempenho faz parte aí dos deveres. O artigo 135 são deveres do servidor. Isso é cobrado pela banca? É cobrado. Banca Objetiva cobrou lá na prefeitura para auxiliar administrativo no ano 2023, né? Prefeitura, não sei qual, não fala a prefeitura, mas está aí, tá? E o servidor tem muitos deveres e tem muitas obrigações, né? Vamos para outra questão aqui, ó. Prefeitura também, auxiliar administrativo 2023 também, né? De acordo com a lei municipal. Aqui é de outro município, viu, pessoal? A nossa lei é 2442/2019. Mas como é espelhada, né? Só lembrando. Então são deveres dos servidores, exceto. Essa aqui eu acho que eu vacilei aqui, porque essa eu repeti. A questão é essa aqui mesmo, né? É a mesma. Então aqui, ó, das proibições. O que é proibido? Tá lá no artigo 136 do Estatuto do Servidor Público do município de Itabuna. O que é proibido? O que é vedado ao servidor? Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato. Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. Recusar fé a documentos públicos, né? Opor resistência injustificada ao andamento do documento ou processo em execução de serviço. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição, salvo aquelas promovidas pacificamente pelos sindicatos e associações de classe em defesa dos direitos da categoria. Não se pode manifestar dentro da repartição que trabalha, né?
referir-se, a não ser nesses casos aqui, referir-se de modo depreciativo e desrespeitoso às autoridades públicas, aos atos do poder público, mediante manifestação escrita ou oral, podendo, porém, criticar o poder público no ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço em trabalho assinado. Encarregar a pessoa estranha à partição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuições que sejam sua responsabilidade. Você não pode botar alguém para fazer seu serviço lá. Competir ou aliciar outro servidor no sentido de filiação à associação profissional. Manter sob chefia imediato cônjuge. Não pode ter um cônjuge sob sua chefia imediata, né? Companheiro ou até mesmo parente de até o segundo grau civil. Pode ter lá sua irmã sendo sua subordinada, né? Valer-se do cargo para logar proveito. Bom, é o que diz aqui, né? Manter chefia imediata, cônjuge, companheiro ou parente até segundo grau. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal de outrem em detrimento da dignidade da função pública. Participar de gerência ou administração de empresa privada. A lei diz que não pode. De sociedade civil ou exercer comércio e nessa qualidade transacionar com o município. Pode até ter, mas aí ficaria vedado de transacionar com o município. Ou seja, você pode ter sua empresa lá, mas você não pode fazer comércio com o município que você trabalha. Ou seja, sua empresa vender ou comprar do município. Vender, né? Vender ali para o município. Transacionar do município, né? E aí, pessoal, eu deixo aqui, ó, a segunda parte para vocês mesmos lerem. Vou tirar um print ou voltar o vídeo, vocês lerem e fazerem. Segunda parte do artigo 136, que são das proibições. São muitas proibições, viu? Aqui tem também, ó, atuar como procurador, receber propina, comissão, presente, vantagem de qualquer espécie, razão de suas atribuições, em razão de suas atribuições. Ah, você é fiscal, então eu vou te dar um presente aqui porque você é fiscal. Aí já não pode, né? Já seria vedado. Praticar usura de qualquer forma, ou seja, emprestar dinheiro é usura, né? Com o intuito de obter juros, aí seria vedado também, né? Utilizar pessoal ou recursos materiais de repartição. Cometer a outro servidor atribuições estranhas aos cargos que ocupam, exceto em situação transitória de emergência. Caso haja emergência, poderá sim, de acordo com a lei, alguém poderá fazer o serviço do servidor, mas só naquele caso lá, ó, só em um caso assim, situações transitórias de emergência. E aqui tem das penalidades, que é o artigo 146 do Estatuto Jurídico do Servidor Público de Itabuna, que fala aqui das penalidades, quais são as penas que você estará sujeito a cumprir caso você venha incorrer em algum tipo de irregularidade, né? Você fuge aqui daquilo que é proibido. Proibiu, mas você fez. Aí você vai ter algumas punições. Tá? E quais são essas penalidades? São penalidades a advertência, a suspensão. Você fica suspenso por 15, 30, 60, 90 dias. Né? Demissão, você pode ser demitido também. Ah, servidor não pode ser demitido? Pode sim. Extinção de disponibilidade e destituição do cargo em comissão. Então, tudo isso aqui, ó, desde a advertência até a suspensão, pode ocorrer ao servidor público, né, municipal de Itabuna. Isso aqui, pessoal, essa lei que eu estou lendo aqui é do regime jurídico dos servidores públicos de Itabuna, não é de outra cidade, tá? As questões são da banca que a banca fez de outras cidades, outros municípios, porque não tem, a banca nunca fez de Itabuna, então eu peguei de outros municípios. Mas na lei de Itabuna tem a mesma coisa, porque é espelhado. Eu já falei isso algumas vezes aqui, estou repetindo. Mas eu também quero dizer para vocês que isso aqui que está nesse artigo 146, ó, é importante você ver, ó, que você pode ser advertido como servidor, pode sofrer uma suspensão, uma demissão também, uma extinção da disponibilidade, uma destituição do cargo, né? E aí eu deixo aqui para vocês o texto, ó,
o artigo 147, eu deixei aqui porque é importante também, porque aqui ele vai especificar, ó, na aplicação das penalidades serão considerados a natureza e a gravidade da infração, considerados a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provieram para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e antecedentes funcionais, isso aí tudo vai entrar no processo. Você sofre um PAD, né? Processo de administrativo disciplinar. Se você entrar num PAD, né, aí você está sofrendo todos esses riscos aí de advertência, de suspensão, demissão. Se você entrar no PAD, né? Agora você tem aqui, ó, o artigo 148, ele diz o seguinte, né? Tudo isso aqui está tratando de quê? Das penalidades, ó, das penalidades. A advertência será aplicada por escrito. Então isso aqui, ó, no 149 vem mais detalhes. Eu não vou ler todos, fica aí para você ler também, tá bem? Para você que já pegou a apostila, você já tem essa lei aí toda organizadinha, só é ler, né? Só é ver esses artigos que eu citei aqui, ó, que a banca está cobrando, que você vai, se cair, você vai detonar. Vamos para a próxima questão, ó. Próxima questão. Em conformidade com o Estatuto do Servidor Público do Município, aqui já foi para a Câmara de Guaçuí, para o cargo de motorista, ó, questão nova, né, de 2023, né? Constitui formas de provimento dos cargos públicos municipais, exceto, quer dizer, são formas de provimento a nomeação, você pode, um cargo está lá, vago, precisa ocupar, a prefeitura precisa ocupar ele. Como é que ela vai fazer? Ela vai nomear alguém para aquele cargo. Ela vai aproveitar um servidor que está em disponibilidade e vai colocar nesse cargo aqui. Ela vai reintegrar um servidor que foi demitido, ela reintegra por alguma questão. Então todos esses aqui, ó, são formas de, todos esses três aqui, ó, são formas de provimento, são formas de provimento. Agora, esse aqui não é, ó, indicação é uma coisa antiga, né, do Brasil. Indicava um amigo, indicava, ó, tem um cargo vago lá na prefeitura, vai lá que eu vou botar você, né? Isso aqui são formas de provimento, ó, essas três, ó, portanto, são formas de provimento. A nomeação, aproveitamento e reintegração, tá? Então aqui, ó, vou passar aqui adiante para vocês, ó. Na prefeitura de Itabuna, isso aí está no capítulo 1, tá? Isso que fala sobre o provimento de cargos públicos, ó, sobre o provimento de cargos públicos na prefeitura de Itabuna, na lei, no Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos de Itabuna, está no capítulo 1, que você vai ler logo de cara quando você abrir e puxar a lei aí, tá? Do provimento e da movimentação de pessoal. Na seção 1 fala do provimento, que eu peguei e recortei aqui para vocês, ó. Do artigo 9º, ele diz assim, são requisitos básicos para ingresso no serviço público, ou seja, para provimento dos cargos públicos. Ter a nacionalidade brasileira, estar em gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, idade mínima de 18 anos. O que mais? Nível de escolaridade e habilitação exigidos para o exercício do cargo, quando for o caso. Atendimento às condições especiais previstas em leis para determinadas carreiras, né? E aqui, ó, eu cheguei ao artigo 12, ó. Então eu coloquei aqui o artigo 11, que fala da investidura em cargo público, ocorrerá após a nomeação, após a posse e após o efetivo exercício, né? Então, ó, a investidura no cargo público, ele ocorre quando é nomeado, toma posse e entra em efetivo exercício. Agora, são formas de provimento, né, do cargo público, as específicas, né? Aquelas primeiras que eu estava falando são o quê? São os requisitos básicos. Agora, as formas de provimento são essas, efetivamente, ó. Nomeação, promoção. O que é nomeação? Nomeação é quando o servidor é nomeado para aquele cargo. Você passou no concurso e você é nomeado. Promoção é quando você já é servidor e você é promovido àquela função, aquele cargo lá. Aí
Readaptação é quando você teve alguma deficiência, algum problema de saúde, enfim, vários tipos de problema. Está na lei quais são. Você dá uma lida aí, artigo 12 em diante, você vai encontrar. Você pode, um servidor ele pode ser deslocado, ele é professor, mas ele não pode mais ficar em sala de aula, então ele vai para a secretaria, ele é readaptado, né? Reversão, o servidor é aposentado, mas vê-se que estava errado os cálculos e ele retorna. É revertido ali o aproveitamento, o cargo de um servidor deixou de existir e aí ele vai ocupar outro cargo, mas ele não é demitido da função pública, ele é aproveitado, né? Reintegrado e reconduzido também, né? Ele foi demitido e aí ele pode ser reconduzido. Cada uma dessas aqui, ó, é preciso ser estudadas. Isso aqui são bem detalhados, pode cobrar cada detalhe desse aqui, ó. Então, artigo 12 do regime jurídico de servidores públicos de Itabuna. Aí nós temos aqui, agora, nós temos aqui, de acordo com a lei, a outra questão aqui, né? A gente já está avançando, né? De acordo com a lei municipal, Estatuto do Servidor Público do Município, aqui já é para onde? Uma prefeitura que ele não falou aqui, mas é agente de licitações e questão nova da objetiva, ó. Questão nova para agente de licitações, questão nova no ano de 2023. Ele diz assim, ó, a vacância, o que é vacância? É quando o cargo fica vago, chama vacância, né? A vacância do cargo público decorrerá de quê? Decorrerá de demissão, decorrerá de readaptação. Aquele servidor saiu, ele foi para outro cargo que ele não consegue mais exercer aquele, ele fica vago lá, foi demitido. Ou houve aposentadoria. Então ocorre o que quando ocorre essas três situações? Ocorre a vacância, né? O servidor é readaptado para outro cargo, o servidor é demitido ou ocorre a aposentadoria. Agora, então nesses casos aqui ocorre a vacância, ocorre a vaga no serviço público, né? E aí, qual é a única forma que não pode haver, né? Decorrerá, não pode haver então, ó, o Estatuto do Servidor Público, a vacância do cargo decorrerá desses três, exceto de admissão. Se você admite alguém, você está ocupando. Se o servidor público, se o serviço público admite alguém, está ocupando a carreira. Então ele tá na verdade provendo, né? Está provendo o cargo público e não o contrário, né? E não estaria ali no caso ocorrendo a vacância, né? Então, ó, na lei do município de Itabuna, no regime jurídico do município de Itabuna, a vacância do cargo público decorrerá de quê? De exoneração. Foi exonerado, não deu conta do serviço, bagunçou, chegou bêbado, caiu, atendeu mal, sofreu um PAD e pá, foi demitido, né? Aí ele pode ser exonerado, pode ser demitido, pode ser promovido. Então a vacância, a vaga no serviço público ocorrerá dessas situações aqui, ó. Pode ser também promovido, pode ser aposentado, posse em cargo inacumulável, foi descoberto e aí vagou o cargo que a pessoa estava ocupando, falecimento, né? Então isso aqui tudo pode ocorrer a vacância. Artigo 139 do regime jurídico do servidor público de Itabuna, né? No artigo 40 fala que a exoneração do cargo efetivar-se-á a pedido do servidor ou de ofício. A palavra aqui, ó, de ofício, é quando a própria administração demite, exonera, né, por alguma coisa, algum processo, algum PAD, aí exonera a pessoa lá, né? Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á. Wellington. O que é, meu velho? Tá com o aberto aí? Tô não, man. Então aqui, pessoal, voltando, eu dei uma parada aqui, vocês nem perceberam, né? Mas aqui, ó, da exoneração, vamos voltar. Exoneração dar-se-á de ofício. O que é de ofício, né? Eu estava falando, não sei se eu terminei de falar essa parte. De ofício é quando a administração ela mesmo decide fazer, porque houve um processo já, né? Parágrafo único. Exoneração dar-se-á quando não satisfeitas as condições de estágio probatório. Você passa 3 anos e não atende às exigências do cargo, aí você é demitido. Quando da decorrência de prazo ficar extinta a disponibilidade, é outra situação ali. Então aqui, ó, na banca, na Câmara de
Guaçuí, né? Contador 2023. Aí diz assim: conformidade com o Estatuto dos Servidores do Município, não satisfeitas as condições de estágio probatório, o servidor público municipal será o quê? Será transferido para um cargo coerente com o perfil. Então, não satisfeitas as condições do estágio probatório, não tem choro, pessoal. Se você for servidor e não for atendido satisfeitas as condições do estágio, o servidor, mesmo depois de ter passado no concurso e tudo mais, ele vai ser exonerado ex officio, tá? Ele não vai ser transferido, ele não vai ser posto em aproveitamento e ele não vai ser reconduzido a um novo período de experiência, não, nada disso. Ele vai ser simplesmente demitido da função e acabou in Itabuna. O que aconteceria? No artigo 40 aí do regime jurídico do servidor público de Itabuna, diz o seguinte, que a exoneração do cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício. Ou seja, a administração vai demitir, né? Ofício é aquelas funções que a administração tem o direito de fazer, ela pode demitir, né? Se caso não cumpra e se tenha havido um processo, todo o processo legal tenha sido cumprido. Ou seja, o servidor abriu um processo, aí a justiça decide se a administração está certa ou não, mas a administração ela pode simplesmente demitir. Conheço muitos casos de pessoas que foram demitidas da função pública depois de ter passado de concurso, mas elas estavam em estágio probatório ou não, e aí elas cometeram algumas irregularidades e simplesmente o governador, no caso era funcionário do Estado, o governador simplesmente demitiu a pessoa. Ele demitiu e acabou. Aí a pessoa não tem mais o que fazer na administração, porque dentro da administração foi feito um par e já foi demitida. O que ela pode fazer é entrar na justiça civil e pedir uma abertura de um processo. Aí abre um processo e aí vai se verificar qual foi a condição que ela foi demitida para resguardar o direito dela. Alguns casos é revertido, viu? Alguns casos é revertido esse processo. Então a exoneração dar-se-á de ofício quando não satisfeitas as condições de estágio probatório. Isso aqui, ó, é a lei de Itabuna, lei do município de Itabuna. Então nessa questão, ó, atendia perfeitamente. Tá vendo que ela atendia perfeitamente, né? Atendia perfeitamente, ó. Então o servidor pode ser exonerado quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Antes dos 3 anos, se aproximando dos 3 anos, a comissão se reúne para avaliar o indivíduo se ele vai ser aprovado para estabilidade ou não, e aí ele pode ser. Já vi também ocorrer isso. A pessoa estudou, passou e depois não foi demitida, exonerada, né? Então ela pode ser exonerada também por decorrência de prazo, ficar extinta a disponibilidade. Quando, tendo tomado posse, não entrar em exercício, passou do prazo para entrar e ela não entrou em exercício. Após processo administrativo que concluir que pela desnecessidade do cargo ou por violação dos deveres funcionais, cometimento de falta grave, né? No artigo 41 diz assim que a exoneração do cargo em comissão dar-se-á a juízo da autoridade competente a pedido do próprio servidor. O servidor também pode se exonerar, falar, não quero mais trabalhar nisso, não é o que eu queria, ele sair, né? Artigo 42 diz assim, a vaga ocorrerá na data do falecimento, a vaga, né? Aqui está falando da vaga, artigo 42. E imediata aquela em que o servidor completar 75 anos de idade. Completou 75 anos, também vai haver a vacância, né? A vacância ocorre na aposentadoria. Outra questão, vamos lá para outra questão. Câmara de Guaçuí, em conformidade com o Estatuto do Servidor Público Municipal, satisfeitas as condições de estágio probatório, o servidor público será, né? Não satisfeitas, essa aqui, repetir novamente, pessoal. Repetir novamente, ó, a exoneração do cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor. Aí eu acabei repetindo. É que às vezes eu acabei repetindo tudo, né? Tanto a questão quanto o que eu já tinha colocado.
É que às vezes eu estou trabalhando e aparece algum cliente e aí acaba que eu vou atender e acaba confundindo essas questões, né? Então, pessoal, eu deixo para vocês então essa parte da leitura do artigo 40, né? A exoneração do cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor, a exoneração de ofício dar-se-á. Aí, isso aqui eu já tinha falado, né? Aí eu acabei repetindo, né? E agora vamos a uma nova questão, né? Chegando ao final da nossa aula, né? Gostaram da aula de hoje? Deixa seu like, ajuda o canal, se inscreve. Você está assistindo, você gostou, está te ajudando, se inscreve, vai vir mais. Se você não colocar mais, acaba desestimulando, não botar um like, não se inscrever, acaba desestimulando, tá? E aí a gente acaba perdendo interesse, tá? De fazer, porque não tem por que fazer, né? Se a gente não está avançando. O objetivo não é crescer, a gente também quer crescer, tá? E aí você pode ajudar, assim como a gente acaba te ajudando de alguma maneira, né? Então, em conformidade com a lei municipal, ó, Estatuto dos Servidores Públicos do Município, analisa os itens abaixo, né? Falando agora sobre a estabilidade, né? Estabilidade, que é uma coisa que todo mundo quer, né? Estabilidade e a garantia constitucional do servidor em permanecer no serviço, nomeado em caráter efetivo, que tenha transposto o estágio probatório. Então, se transpôs o estágio probatório, você se torna o quê? Efetivo. E você garante a sua estabilidade. Uma vaga é sua. Com fé em Deus, você vai chegar lá e você vai dar certo para você. Acredita nisso, tá? Então, assim, o servidor, a segunda questão, a segunda alternativa diz o seguinte, ó. Alternativa 2. Servidor habilitado em concurso público, empossado em cargo de provimento efetivo e aprovado no processo de avaliação específico de estágio probatório adquirirá a estabilidade no serviço público ao completar 2 anos. Olha, pelo que eu tenho lido, não é 2 anos, é 3 anos. Nesse caso, então, só fica certo o item 1, né? Somente a 1 está certo, né? Vamos ver o que, fala o município de Itabuna, né? Ó, do processo administrativo para aquisição de estabilidade. A estabilidade e a garantia de permanência em serviço público. O que eu falo dessa banca? Ela copia a lei. Assegurada após 3 anos de efetivo exercício e aprovação em estágio probatório, nos termos legais. Nos termos legais. Deixa eu sair da frente. Nos termos legais. Ao servidor nomeado por concurso público, após pedido de sua chefia imediato, parecer ou da comissão constituída para avaliação periódica. Artigo 25 fala na seção 5, fala da estabilidade. E é igual, tá lá na cobrança do artigo. Ó. Estabilidade é garantida. A garantia constitucional em permanecer no serviço, nomeado em cargo efetivo, que tenha transposto o estágio probatório, né? Aí essa primeira parte ficou certa, a segunda ficou errada, porque diz 2 anos, não é 2 anos, é 3. Né? Então, o servidor estável, né, só perderá o seu cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, ou seja, até as últimas instâncias possíveis, né? Ou mediante um processo administrativo disciplinar. Processo administrativo disciplinar, PAD, né? No qual lhe será assegurado o direito do contraditório e ampla defesa. Tá certo? Mais uma questãozinha agora para você, para a gente finalizar. Ó. Lei municipal novamente. Alguns lugares chamam de estatuto, outros lugares chamam de regime jurídico. É a mesma coisa, tá? Os cargos públicos serão providos, agora formas de provimento. Ele está cobrando o quê? Ó? Formas de provimento. Quais são as formas de provimento? Nomeação, promoção, a gente já falou disso, né? Indicação? Não, indicação era antigamente, agora entra só por concurso, né? Então certo aqui só tá 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. 1, 2 e 4, letra D, né? E aqui mais uma pra gente matar. Isso aqui também questão nova, ó, 2023. Lembre-se, todas as questões que eu botei aqui foram da banca objetiva. Servidor
beneficiado com horário especial não poderá dedicar-se a qualquer outra atividade, sob a pena de ser cassada a sua licença e aplicada a penalidade máxima de suspensão e multa. Para efeito de disponibilidade, será considerado o total de tempo do Serviço Público Federal, Estadual ou Municipal, né? Qual será a questão certa aí nessa alternativa? Então, cai isso também, né? Cai isso também. Isso aqui é o quê? Analisar os itens abaixo e ele vem falando de horário especial do servidor, que nesse caso não poderá dedicar-se a qualquer outra atividade remunerada, sob a pena de ser cassada a sua licença e aplicada a penalidade máxima de suspensão e multa. E para efeito da disponibilidade, será considerado o total de tempo de serviço público estadual e municipal para efeito de disponibilidade, né? Isso aí, com certeza, eu marcaria aqui, ó, os itens 1 e 2 estão corretos, tá? Pessoal, adquira, a gente chegou ao final, né? Adquira o nosso PDF com todas essas leis ali, com todos esses. E com essa aula de hoje também eu vou incluir lá. Tem um presente que eu vou deixar no link abaixo aqui nos comentários. Eu vou deixar abaixo aqui. Vou deixar um presente para vocês, tá? Eu falei que eu ia deixar o presente, eu vou deixar o presente para vocês. E nunca se esqueça de que os seus sonhos só vão ser alcançados quando você aplicar em sua vida esses princípios aqui, pessoal, ó. Paciência, você tem que ter paciência para estudar, realmente é complicado. Você tem que persistir, nunca desistir, né? E você tem que trabalhar duro, né, pessoal? Você tem que transpirar por aquilo que você quer, né? É a combinação imbatível para o seu sucesso. Quem falou isso foi Hill, Napoleão Hill, americano, que é autor de muitos livros de best-sellers, tá? E aqui eu dou o meu muito obrigado a você também. Mas antes eu quero pedir para você, ó, adquira nosso PDF com os nossos materiais. O valor, ó, vai tudo isso aqui, ó, vai o anexo 1 com bastante provas para você responder. Vai as 2 leis, vai as aulas anteriores com questões que eu já fiz. Vai um bônus especial, é um livro que eu preparei para você, tá? Vai a Constituição em áudio não vai, tá? Porque já está no canal. Vai algumas coisas do edital e tudo que sair de novo eu vou mostrando para vocês. Vai a apostila via coach com a legislação e um bocado de questão próprias que eu preparei e questões que eu peguei lá da banca objetiva para fazer e fiz e coloquei lá para você responder com gabarito já, para você só responder, né? E aí tem aqui umas aulas anteriores também, ó, que eu deixei aqui para você e a gente vai sempre enchendo esse PDF. Esse PDF aqui é legal você adquirir, porque ele não custa, é um valor simbólico aqui para incentivar. R$ 9,90 no Pix, você faz o Pix nesse número aqui de telefone, ó, e depois você envia o recibo e você envia o seu e-mail para eu te mandar e eu mando na hora ou assim que eu ver a mensagem, eu acabo mandando ou alguém manda para você, você vai receber com certeza, tá bom? Então, meu muito obrigado. Estamos também nas redes sociais, no WhatsApp você já tem nosso número. Estamos ali também no Instagram, a gente está construindo ainda. No Facebook a gente também já está presente. Lá você pode entrar e aqui no Facebook, no YouTube. Muito obrigado. Deus abençoe você. Sua jornada está começando agora. Não desista. Insista e persista e acredite. Você vai chegar lá. Deus te abençoe. Até a próxima aula.